Bom, primeiramente nós queremos agradecer, a oportunidade que o Centro Espírita Leon Denis, através da editora, está nos oferecendo, e agradecer a presença, dos companheiros que estão aqui para prestigiar o projeto, para também, digamos assim, nos apoiar nesse estudo. O tema em si, a homossexualidade, nós nunca tivemos assim a pretensão de escrever um livro, mas trabalhamos durante muito tempo com a mocidade, mais de 25 anos, e em determinado momento nós observamos uma série de questionamentos que eram trazidos pelos jovens, por alguns frequentadores, a respeito do tema. Principalmente porque pouco a pouco o conceito sobre orientação sexual e sobre homossexualidade foi se aprimorando ou se transformando no meio de nossa sociedade. Então, ouvia-se na mídia informações e, ao mesmo tempo, criavam-se novas dúvidas a respeito da orientação sexual. Homossexualidade ou homossexualismo? Doença no conceito de homossexualismo ou homossexualidade uma orientação normal? Onde poderíamos encontrar uma explicação que nos desse assim uma tranquilidade para responder aos jovens? E a partir do momento que nós encontramos alguns escritores, alguns expositores se posicionando em torno da definição de homossexualismo, uma questão de doença, uma questão de desvio da alma, nós então começamos a questionar, por conta de algumas leituras que já tínhamos feito, de alguns estudos, por conta também de, como profissional da área de psicologia, ter recebido do Conselho de Psicologia que me era proibido fazer qualquer intervenção, qualquer comunicação, qualquer informação que tratasse a homossexualidade como desvio ou como doença. Então, seja do ponto de vista pessoal ou profissional, eu comecei a me interessar pelo tema e fomos então buscar informações. A partir do conflito, mesmo observando essa postura de alguns religiosos, inclusive espírita, em não aceitar a nova informação, a nova orientação dos órgãos que tratam de doença da saúde mental, nós então fomos questionar alguns companheiros. E aí, na época, a minha amiga e coordenadora junto lá da editora disse: por que você não para de questionar e escreve um livro? E eu disse: como que eu vou escrever um livro que eu não sei escrever livro? Ela disse: olha, procure um escritor que tenha afinidade. Eu falei: Richard Simonetti. Nem pensei. Ela falou: então, conte as histórias que você sabe e, a partir daí, traga as informações que você tem a respeito desse conceito que está sendo debatido em nossa sociedade. Então, foi assim que o livro nasceu. Procurei relembrar as histórias de consultório, as histórias junto à mocidade, e fomos delineando pouco a pouco as informações que tem no livro. Com a ajuda dos companheiros da editora, foi criado o que chama o texto da quarta capa, e eu considero que foi muito bem preciso quem ajudou a construir o texto, quando diz: à medida que o homem se desenvolve intelectualmente, vai desvendando e compreendendo as leis divinas que regem a vida dos seres humanos, e vai sendo obrigado a modificar os diversos conceitos que foram criados para dar sentido à sua vida e às normas estabelecidas para garantir sua sobrevivência, por reconhecer que tais regras ou normas são injustas e incapazes de promover a felicidade da maioria. No campo da sexualidade, os padrões de normalidade estabelecidos para homem e para mulher a partir das diferenças biológicas e do caráter reprodutor que lhe é inerente, já não são parâmetros capazes de criar normas que garantam a todos os seres
as condições básicas para que ele se desenvolva com segurança e de forma harmônica. Assim, a partir do conhecimento científico atual e do conhecimento espírita, vamos compreender que todos nós, heterossexuais, homossexuais e bissexuais, somos filhos de um mesmo Pai e que essa diversidade sexual deve ser respeitada, inclusive através de leis que garantam direitos e deveres iguais para todos e promovam uma convivência pacífica e produtiva entre todos os membros de nossa sociedade. Então, lendo o texto, juntando isso com o que o nosso irmão Hélio leu do homem, né, de bem, é exatamente isso. À medida que se vai entendendo melhor, compreendendo melhor a lei, nós vamos entendendo, né, o que é preciso mudar, aonde é que uma lei, um conceito, ele realmente já não é mais capaz de promover a felicidade de todos. Também na introdução do livro, nós fomos pegar um texto, né, do livro Sexo e Destino, onde o mentor espiritual, né, diz para André Luiz: a Terra, pouco a pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Isso foi dito em 1963, ou pelo menos publicado, então foi dito antes. Possivelmente eu não tinha nem nascido. Se foi em 61 que o Espírito ditou, eu nem havia nascido, mas em 63 eu já tinha 2 anos de idade. Então, nessa época, os Espíritos já haviam dito, através de Chico Xavier, que todo o conceito de sexualidade seria revisto. E esse conceito se basearia na ciência. Hoje, a ciência tem o seu conceito sobre orientação sexual bem diferente de alguns anos atrás. Esse conceito, na verdade, para muitos de nós, chega a ser assustador. Porque dizer, como é que eu posso considerar normal o homossexual? Como é que eu posso considerar normal o bissexual? Como é que eu vou lidar com isso? Se não for meu filho, está muito bem. Eu não sou preconceituoso, né? Não é meu filho. Mas se vier para dentro da minha casa, muda completamente. Ainda essa semana eu conversei com uma mãe em que chorando dizia: a minha filha, aquela que eu imaginei, aquela que eu idealizei, essa morreu. E eu disse: morreu. É preciso chorar, pode chorar. Chore a morte da sua filha idealizada, porque ela morreu, ela não existe mais. Mas você tem uma filha e você precisa aprendê-la a amar, precisa aprender a amá-la, a entendê-la segundo esta nova visão, segundo este novo parâmetro, e você vai ter que fazer esse esforço de aprendizagem. Ela disse: eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu me preparei a vida inteira, porque eu me conscientizei, porque me ensinaram, porque eu aprendi, e é muito difícil para mim. Então, na verdade, aquele quadro que estava ali à minha frente não chegava a me deixar tão preocupado, porque já foram inúmeras vezes e diariamente a gente observa isso, né? A dificuldade que nós temos até hoje de incorporar ao nosso conceito de que ninguém é imperfeito por ser homossexual, ninguém vai para o inferno por ser homossexual, ninguém vai para o umbral por ser homossexual. A orientação sexual em si, heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade, não define a evolução do espírito, não define a sua posição futura na espiritualidade, mas o seu comportamento sexual, este sim. Este vai nos revelar pela sua maneira de lidar com os seus parceiros, com a sua própria vida, qual é a sua posição espiritual. E também pelo tipo de comportamento que ele possa estar adotando, segundo os parâmetros que nós temos, né, de elevação e de amor ao próximo, saberemos se ele está se complicando
ou não perante a lei de Deus. Então, hoje, segundo o conceito, né, que nós podemos ter, e os benfeitores deixam para nós, que não existe razão para nós considerarmos que o homossexual, ele é um sujeito incapaz de atuar dentro do movimento espírita, de ser dirigente, de ser orientador, porque no conceito que a gente observa, e isso é veiculado a cada instante, é que alguém que traga uma orientação homossexual seja alguém incapaz de passar valores morais. Nós relacionamos, né, quais são os principais dificuldades nós. Quando você observa um pai e uma mãe procurar, ou alguém que vai na televisão dizer, a primeira coisa que diz é assim: olha, mas eles não geram filhos, então não é uma relação normal. Ora, e todos aqueles que são estéreis seriam incapazes de amar e trocar referência amorosa? Emmanuel, André Luiz, nas obras Sexo e Destino, né, no Mundo Maior, ele deixa bem claro que nós considerarmos que apenas a heterossexualidade seja a única maneira através da qual o espírito possa trocar afeto, isso é um equívoco de nossa parte. Nós estamos falando em afeto, estamos falando em amor, estamos falando em carinho. Mas hoje nós temos a família homoafetiva, lei garantida, embora toda a pressão da bancada católica e evangélica, num verdadeiro delírio, quase tentando, né, criar de novo o exorcismo e colocar tudo por conta do demônio, mesmo assim a nossa sociedade hoje tem o casamento homoafetivo reconhecido. Mas aí como é que nós ficamos? Porque quase sempre o discurso é: será que eu posso considerar isso uma coisa normal? Como é que eu vou ver isso com uma coisa normal, se dentro da literatura espírita nós encontramos isso como referência de anormalidade? E aí eu tenho que dizer que hoje o movimento religioso, de uma forma geral, não apresenta unanimidade em termos de aceitação do que a ciência hoje, representada pelos países civilizados, consideram como padrão normal. Através da ONU e a Organização Mundial de Saúde, o nosso Brasil incorporou, através do Conselho de Medicina e de Psicologia, que a sexualidade humana possui 3 padrões normais de orientação. Então esse é um conceito. Nenhum profissional da área da saúde mental no nosso país tem o direito de apresentar-se diferente. E aí a pessoa diz assim: olha, como aconteceu no nosso congresso, olha, mas o Conselho de Psicologia nem de Medicina tem o poder de decidir sobre isso. E quem vai decidir? O político que não estudou sobre o tema, que não tem conhecimento? O cidadão também que nunca se aprofundou sobre o tema? Então a gente diz: sim, em cada órgão que a gente tem de caráter profissional, nós temos um órgão regulador. E este órgão regulador, esse conselho, essa instituição, elas existem, e elas existem exatamente para regular aquilo que seria evitar os excessos. Então hoje, no nosso país, não é permitido. Ora, dentro do movimento religioso, nós vamos encontrar profissionais, psicólogos e médicos. E aí nós vamos encontrar exatamente uma divisão. Não é unânime hoje a gente encontrar dentro do movimento espírita a ideia de que a homossexualidade e a bissexualidade sejam orientações sexuais normais. Muito pelo contrário. Nós vamos encontrar em livros, alguns publicados mesmo antes de 1999, e que permanece com o mesmo conceito, dito por médicos, dito por terapeutas, colocando a homossexualidade como doença da alma. Não porque as editoras não quiseram fazer uma revisão, em termos de conteúdo a partir dessas informações científicas, ou porque o autor realmente prefere manter a mesma posição. Mas nós vamos encontrar hoje, dentro do movimento religioso, de uma forma geral,
A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja anglicana, todas elas hoje estão rachadas no meio, porque nós temos padres sendo excomungados porque eles dizem que não acreditam mais que Deus amaldiçoe ou condene o homossexual. Nós temos hoje protestantes criando igrejas próprias porque também não conseguem mais entender Deus, desconsiderando o ser humano por ele ter uma orientação sexual ou que ele seja impedido de amar porque ele seja bissexual. Então a gente diz, ainda é uma luta, ainda é um processo assim de revisão de conceitos e de preconceitos, mas em nenhuma religião nós vamos encontrar uma unanimidade em querer. Apesar da última resolução ter sido em 1999, que foi a do Conselho de Psicologia, que tirou a homossexualidade da questão do distúrbio, até hoje nós vamos encontrar, mesmo no meio científico, alguns profissionais ainda discutindo se a homossexualidade é ou não é uma orientação normal. Então a gente diz, quando existe a possibilidade de termos acesso ao conhecimento, termos acesso à literatura básica da doutrina, como ali está proposta, é para que nós possamos fazer a nossa reflexão. Então, além do rosa e do azul, é uma reflexão que eu faço a partir dessa informação, que eu considero a ciência extremamente atualizada, e considero que todas as informações foram dadas considerando apenas que o ser humano não pode ser discriminado porque ele é capaz de amar um sexo ou de amar o outro ou de amar os dois. O ser humano, ele pode ser orientado sim quanto ao seu comportamento, e muitas das vezes é por falta de informação ou por preconceito, e é muito interessante a gente fazer logo uma diferença entre preconceito e homofobia, porque às vezes tudo parece homofobia, e aí também o movimento, qualquer coisa que se diga parece que é homofobia, é crime, e uma questão de preconceito. Todos nós temos preconceito, todos, porque preconceito significa que um dia criamos um conceito sobre alguma coisa, sobre uma experiência, e como tudo evolui, chega uma hora que nós vamos nos deparar com um conceito que está ultrapassado, que era aquilo que eu entendia, que era aquilo que eu considerava, e aí eu digo, eu preciso mudar isso, eu vou ter que mudar isso. Então tem sido um sofrimento muito grande para os pais, para as mães. E não pense que seja diferente para os homossexuais. Eu sempre digo assim, eu fiquei muito feliz com o lançamento do livro, e embora os companheiros não me julguem vaidosos, mas eu disse que eu senti o meu dia de Kardec, porque quando o livro foi publicado exatamente no início de novembro, e o livro haveria um coquetel para o lançamento do livro, e aí eu pedi assim, dá para vender o livro um sábado antes, que é para as pessoas terem um livro e quando vierem para o dia do lançamento poder discutir o tema. Aí disse, olha, mas não tem nada, só tem um banquinho ali, não me deu um banquinho com a mesa que eu ponho os livros ali e fico. E aí uma adolescente do grupo veio em minha direção e me perguntou, você é contra ou a favor? Eu falei, a quê? Ela disse, isso que está no livro, você é contra ou a favor? Eu falei, olha, assim é muito difícil, que tal você comprar o livro, levar o livro e depois a gente discute sobre o tema. E ela levou. No dia do seminário, que foi do lançamento, ela esteve lá, ouviu, e quando ela chegou, ela disse, eu agradeço muito, Gilson, porque naquele dia eu estava indo para casa para me suicidar. Ela disse, eu sou lésbica, minha mãe e meu pai sofrem muito, e eu sofro muito, e eu tenho uma noção do que o suicídio provoca, mas eu prefiro sofrer do outro lado, do que ficar aqui vendo meu pai e minha mãe sofrer. Então eu disse, meu Deus do céu, eu disse para ela, obrigado, já valeu escrever esse livro. Hoje ela é uma pessoa, que graças a Deus tem uma informação, mas é difícil a gente imaginar. Às vezes de fora não sabemos a luta de um companheiro que muitas vezes, tendo todo o conhecimento espírita,
ainda toma a iniciativa de suicidar-se, sabendo de todos os transtornos, de todos os tormentos, porque ele ainda não tem condições de fazer. Ainda recentemente tomamos, através de um médico que visitou o Rio de Janeiro, uma amiga foi até lá porque a sua filha havia sido assassinada pelo tráfico, e ela nunca conseguiu entender e aceitar isso. E na mensagem ela dizia: me perdoe, mãe, mas fui eu que, por minha condição especial, soube que nunca fui aceita e amada na família. Então, o envolvimento dela com tudo era porque ela dizia: eu não sou amada na família, nunca me senti amada. Então é um drama real. Então a gente diz: acho interessante abrir para o debate, para o estudo, porque, de acordo com como diz a nossa página do Homem de Bem, é preciso que a gente crie condições, que a gente possa respeitar o outro na sua singularidade. Não que a gente vá aprovar todos os tipos de comportamentos, mas é preciso entender que uma pessoa não se define inteiramente só porque possui a sua orientação sexual. E que muitas pessoas que têm uma orientação sexual e se comporta de forma extremamente desorganizada, seja hétero, homo ou bi, é porque ela tem essas informações equivocadas. Às vezes, quando nós atendemos companheiros que dizem, Gibson, eu amo a minha esposa, mas o que há comigo que eu não sei viver sem a prostituição? Eu amo meu parceiro, mas o que há comigo se eu não sei viver sem isso? Então, no livro A Lei do Rosa e do Azul, não há só uma questão de homossexualidade. Há um conceito sobre orientação, para que a gente possa entender por que dessas questões toda a nossa volta. E o Espiritismo, ele tem que se preocupar com esses conceitos. A espiritualidade foi muito minha amiga, quando na montagem do livro veio os textos que precedem cada capítulo. E no capítulo sobre Espiritismo e homossexualidade, há um texto de Tiago. E olha que eu já tinha lido a Bíblia toda e nunca tinha reparado nesse texto de Tiago, que ele diz assim: a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, muitas vezes, nós somos, na verdade, hipócritas, Ouvimos até isso na mídia. Não me importa que eles existam, contanto que não apareçam. Não me importa, eu sei que existe gay, mas eu não quero vê-los. Então, é uma forma hipócrita de tratar esta relação. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, de cada vez que nós estudarmos a doutrina e nos referirmos à questão da sexualidade, não nos prendamos aos conceitos que hoje são considerados ultrapassados. E são ultrapassados porque, na verdade, não dão mais condições de que a sociedade como um todo seja respeitada, se sinta amada. Na esfera política, nós crescemos muito. Mas, infelizmente, justamente nós, que nos dizemos cristãos, seja de denominação que for, somos hoje os maiores dificultadores da convivência dentro da nossa sociedade. E dizemos que fazemos tudo isso em nome do Cristo. Igualzinho fizemos na Inquisição, em que dizíamos no final de cada sentença: tudo isso foi para a glória e honra do Senhor Jesus. Espero que dessa vez, assumindo de novo a responsabilidade da palavra, eu possa ter sempre a coragem de dizer: Jesus não deseja isso. Ele quer o que está escrito ali no Homem de Bem, que a gente se ame, que a gente se respeite, que a gente considere o próximo na sua singularidade. Isso é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o apóstolo João diz: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, porque ninguém
pode dizer que ama ao que ver, né? E ao que não ver, e depois pode maltratar o seu irmão que está ali ao seu lado. Então, meus irmãos, essa foi a proposta do livro. Na verdade, um carinho imenso ao Said, porque a gente, quando não é conhecido dentro do movimento, a gente às vezes encontra um apoio, mas o Said sempre foi também um expositor de grande referência, e ele teve todo o carinho. Eu pedi, ele leu o livro e ele teve a coragem. Eu disse para ele: nós tivemos informações espirituais que pertencemos a um grupo que muitas vezes não estivemos à frente dos massacres na noite de São Bartolomeu, mas na verdade somos daqueles que fomos omissos. Poderíamos ter ajudado e não ajudamos com medo. Então, de posse dessa informação, eu brinquei com o Said: Said, não sei se você estava lá, mas agradeço por você ter feito isso. E ele brincou dizendo: Gibson, não sei se estava na noite de São Bartolomeu, mas quero dizer que nas noites brasileiras, aonde quer que você for divulgar o livro, pode me chamar que eu estarei com você. Então, meu agradecimento ao companheiro que sempre me ajudou, que sempre eu tive esse ano a alegria de estar com ele também em Petrópolis. E veja bem, vários centros se propõem a fazer isso, mas eu posso dizer para vocês que ainda tem centros espíritas que não aceitam debater o tema. Ainda no ano passado, uma companheira montou tudo. Em novembro do ano passado, tem um ano, ela me ligou e disse: Gibson, desculpe, mas a direção da casa diz que a gente ainda não tem respaldo suficiente para discutir o tema. E eu disse para ela: é lamentável, porque a gente pode estar sendo omisso em poder passar uma informação correta. Então nós somos responsáveis sim pelo que lemos, nós somos responsáveis pela nossa transformação, nós somos responsáveis de criar um mundo, por criar um mundo cada vez melhor. Peço desculpa pela emoção. Se Altivo tivesse, ele daria uma bronca, porque ele sempre tentava me ensinar, né, que a plateia não está ali para ver você chorar. Mas eu disse para ele que eu sou assim, e é da minha natureza às vezes me emocionar com essa mensagem, porque talvez o maior esforço que eu acho que o cristão, seja ele de qualquer denominação, tenha que fazer é aprender a amar o seu semelhante. E hoje a nossa sociedade vive com essa nova realidade. Então, que Jesus nos abençoe, para que a gente possa abraçar o nosso filho, abraçar o nosso parente, nosso ente querido, nosso vizinho, permitindo uma coisa que o Espírito também no livro, né, Sexo e Destino, diz: às vezes, pelo nosso preconceito, nós criamos dificuldades imensas, impedindo aquele espírito que veio com a tarefa, né, a desenvolver, e ele não possa desenvolver a nossa tarefa, a sua tarefa, por conta do nosso preconceito. Criamos obstáculos e criamos dificuldades. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos oriente sempre, né, no sentido de criarmos uma sociedade mais justa, mais humana, mais educada. Cada um faça o seu esforço, porque como a gente aprende, cada um se transformando no seu entendimento, a sociedade será melhor. E nós então poderemos todos, né, viver numa sociedade mais justa. Essa é a proposta do livro, é fazer com que as pessoas façam uma reflexão, não para dizer se ama, apoia ou que não vai apoiar, mas dizer assim: olha, já chegou a época, nós podemos viver numa sociedade mais justa. E todas as transformações jurídicas que estão ocorrendo no nosso país, se estão ocorrendo, é porque a sociedade, de uma forma geral, anseia por uma sociedade mais justa. É só isso. Muita paz, muito obrigado. E desculpe se eu disse alguma coisa que ofendi a qualquer pessoa, a qualquer conceito, porque esse não foi o meu interesse. A única questão é que a gente possa refletir sobre tratar melhor os nossos irmãos em humanidade, respeitando a sua diferença social, racial, religiosa,
e também sua orientação sexual.